Bom dia a todos. Dando início ao Café com Prosa. Como havia anunciado semana passada, estamos aqui com o Dr. Bernardo Campomizzi Machado e a Daniela Velar, que é inclusive do PROCON, né, Daniela? Bom dia a vocês. Bom dia. É um prazer receber vocês aqui. O assunto que eu quero passar para vocês, como foi dito na semana passada, é no que diz respeito a Samarco, né, com o desastre que aconteceu, onde houve vários problemas, inclusive no que diz respeito, que vai ser o assunto hoje, sobre a questão de prejuízos, das perdas, principalmente comerciais. Um fato que chamou atenção na semana passada é que está completando agora 3 anos o desastre e que após 3 anos, qualquer empresa ou pessoa que se sentiu prejudicada de alguma forma, perderia todos esses direitos. E semana passada fomos informados disso, onde que tem inclusive uma firma anglo-américa, né, americana, que está nesse processo. E nessa dúvida desse fato, parece que o prazo se encerra agora no dia 4 de novembro, exatamente, praticamente um mês. Achei melhor chamar vocês como advogados, acredito que deve estar bem informado sobre essa questão, até para falar um pouco sobre essa firma, mas antes eu gostaria primeiro que vocês fizessem as apresentações da pessoa de vocês como advogado na cidade de Mariana. Bernardo, com a palavra. Bom dia a todos, agradeço o convite para estar aqui e esclarecer algumas questões para os seus espectadores, aproveitando também a oportunidade para poder parabenizar pelo seu trabalho, né, esse início de novo trabalho na TV Ponto Final, e também o PROCON de Mariana, que tem feito, né, um trabalho excelente trabalho aqui no município. Meu nome é Bernardo Campomizzi Machado, eu sou advogado, especialista em Direito Ambiental e Minerário e também diretor-tesoureiro da 172ª Subseção de Mariana, da OAB. Ótimo. E você, Daniela, que já é conhecida, né, na cidade de Mariana há muito tempo pela área de advocacia, mas agora com o PROCON, que nos deu esse prazer e que realmente revolucionou o PROCON, onde também já esteve lá presente o vereador Bruno Mol. Gostaria que você fizesse as suas considerações. Obrigada, Rom, pelo elogio. É um grande prazer estar aqui hoje mais uma vez, né, com essa parceria com a imprensa, com o jornal Ponto Final. Parabenizar por esse novo projeto, Café com Prosa. E dizer que o PROCON, ele está aqui, né, nessa nova demanda, nessa temática, porque nós estamos recebendo muita ligação nas últimas semanas, perguntando qual é o direito do fornecedor após o desastre, né, a tragédia da empresa Samarco. E aí, por como a imprensa ela tem o poder de chegar a todos, a gente achou muito interessante o convite de estar aqui para poder falar a respeito disso, porque não só aquelas pessoas que estão cadastradas como atingidas na fundação, né, têm direitos a serem discutidos, né? Então, todo fornecedor, comerciante, produtor que se sentir lesado com a situação deve procurar os seus direitos e tem apenas, como você falou, até 4 de novembro para fazer isso, podendo não só discutir essa situação no Brasil, como também a gente sabe, o Bernardo vai falar com mais propriedade, a discussão dessa demanda no exterior. E aí eu acho interessante falar um dado, Romulo, porque nós temos cidades como Valadares que nós já temos 4.000 pessoas procurando essa demanda. E em Mariana a situação está ainda muito tímida. Então, aqueles fornecedores e até mesmo os que não são fornecedores que se sentirem atingidos devem procurar com a máxima urgência, porque o prazo está terminando. Esse assunto que nós vamos falar, que é até muito interessante, doutor Bernardo, que realmente a reclamação vem muita, porque teve um problema com os atingidos, ponto, que é notório, todo mundo sabe. Agora, teve um grande prejuízo com a área comercial da nossa cidade, né? Assim como a prefeitura também perdeu muito, né, com seus recursos no que diz respeito aos impostos das empresas. Primeiramente, eu gostaria que você colocasse para a gente no que diz respeito a essas empresas, né, no comércio, no modo em geral, de como todas essas empresas que sentem que teve alguma perda, como é o meu caso, que eu tive grandes perdas, que inclusive vou entrar com essa ação também, eu gostaria que você explicasse sobre a questão dos direitos e os caminhos que devem ser tomados. Ótimo, é bom ficar claro para toda a população de Mariana que todo aquele que foi prejudicado, né, que sofreu algum dano decorrente desse desastre, ele tem direito, né, a ser reparado pelo prejuízo que teve.
Então, a orientação, né, da advocacia é de que todo aquele que foi atingido, teve qualquer tipo de perda de dano, né, seja ela decorrente de lucro que deixou de perceber, né, e seja também o dano material que sofreu, ele deve procurar os seus direitos através de um advogado. Né? A gente sugere que seja um advogado marianense, porque o advogado marianense também foi prejudicado, né, com esse desastre. E está mais presente também da situação, né? Exatamente. E a princípio, né, Romulo, quando você tem um advogado na própria cidade, né, você tem mais confiança nele e pode cobrar dele também que seja prestado um serviço de qualidade e que, né, consiga esse direito para aquele que foi atingido. A ação civil pública do Ministério Público Estadual, que está em curso em Mariana, ela visa a reparação de danos daqueles que foram cadastrados pela Fundação Renova, como já tinha adiantado a doutora Daniele. E aqueles que não foram cadastrados, seja pela Fundação Renova, seja pelo Ministério Público Estadual, se sentirem prejudicados, também devem procurar os seus direitos. Né? E é isso que nós, né, como advogados, temos que esclarecer para a população que devem procurar sim os seus direitos através de um advogado. Fala um pouco para a gente sobre a questão dessa empresa, Firmo Anglo-Americano. Quais são as informações que você tem a dar sobre esse fato que saiu semana passada falando desse projeto dessa empresa de dar suporte a todas essas vítimas? Tá. Chegou ao nosso conhecimento, né, que existiria a possibilidade de poder ajuizar uma ação no exterior, né, que vise a reparação de danos, né, daqueles que foram atingidos pelo desastre. Né? E entendemos que essa ação é uma ação coletiva que será ajuizada perante a corte inglesa, né, do Reino Unido, e ela não prejudica nenhum processo que esteja em curso aqui no Brasil, por duas questões, basicamente. A primeira é que o processo no exterior vai ser ajuizado contra a BHP Billiton PLC, que é a matriz da BHP Billiton, uma das sócias da Samarco. E a segunda questão de jurisdição. Né, o Brasil tem uma jurisdição e a Inglaterra tem outra jurisdição. Então, não causa nenhum prejuízo a ação no Brasil concomitante a uma ação no exterior. Né? Basicamente, são essas as duas questões. Então, tivemos essa informação de que poderíamos, né, verificar a possibilidade de ajuizar uma ação no exterior e tivemos a notícia de que um escritório inglês, né, junto com o escritório americano, poderiam prestar esse serviço. A partir daí, Romulo, a orientação nossa, inclusive como representante da Ordem dos Advogados, né, é de que os advogados que tenham clientes, né, que foram atingidos adiram a essa ação coletiva para que os seus clientes tenham seus direitos efetivamente contemplados. Então, esse escritório ele está no Brasil hoje, né, prestando esse serviço, né, mas fazendo contato diretamente com os advogados e não com os atingidos. Né, o atingido que se sentir lesado e queira aderir a essa ação deve procurar um advogado brasileiro de sua confiança, né, com a preferência que seja um advogado marianense, né, que também foi atingido, repetindo, para que ele possa fornecer as informações necessárias, né, para ingressar nessa ação coletiva que será proposta perante a corte inglesa lá na Inglaterra. Então nós teremos vocês como representante nosso, porém estará junto com essa firma americana no caso. Exatamente. Todo advogado marianense ele é capacitado e qualificado para aderir a essa ação coletiva, né, que será proposta lá na Inglaterra. Daniele, uma dúvida de todo mundo é sobre a questão do prazo, né, que todos foram pegos de surpresa. Na verdade, realmente, existem muitos atingidos e muitos sem saber, que até então não imaginava que tinha esse direito. E foi pego de surpresa. Realmente o prazo encerra no dia 4 do próximo mês? Realmente é o prazo que a gente tem no direito brasileiro. Embora a ação vai ser proposta na Inglaterra, a gente tem que se embasar na legislação brasileira, e o prazo de prescrição para reparação de dano civil no Brasil é em 3 anos, né? E agora está fazendo 3 anos o desastre. Então é importante a gente prestar atenção nessa situação e prestar atenção no segundo ponto, Romulo, que muitos perguntam: mas eu já sou cadastrado, eu já recebo, né, os benefícios propostos e acordos, né, mediados pelo Ministério Público, Fundação Renova, eu já estou contemplado? Eu posso aderir a essas ações? Eu posso buscar o meu direito também de forma individual? Pode, e eu sugiro que o faça. Bem lembrado, uma boa pergunta.
Existem algumas negociações já com a Samar, ponto. Nem sei se é jurídica, mas entre empresa, né? Como por exemplo a própria Incorporo, existe um processo aí de perdas e estão negociando. Vai ter até agora uma reunião dia 4 para discutir sobre isso através do MP. Eu pergunto, isso que já está em andamento, ele tem seu valor jurídico ou não? Você tem ideia sobre isso? No que tange a minha parte, o doutor Bernardo pode falar com mais propriedade. A maior parte das ações que estão acontecendo, elas estão sendo mediações, né? Conciliações. Muita coisa está correndo fora até da questão jurídica, outras estão dentro da situação jurídica. E o receio que eu acho que todo mundo tem que ter é que, e se essa mediação não se concretizar da forma que a empresa que foi atingida desejava? Será que ela está totalmente amparada nessa situação de agora ou ela deve se resguardar mais e procurar outras formas de mecanismo de acesso judiciário? Fica uma dúvida. O doutor Bernardo pode falar com mais propriedade. Aqueles benefícios que eventualmente uma empresa venha percebendo em virtude de um acordo extrajudicial, né, de fato podem realmente ser modificados, porque um acordo ele é um consenso entre as partes, né? Então, se a empresa eventualmente fala, olha, você ajuizou uma ação no exterior e agora eu não quero mais conversar com você, existe esse risco, isso é fato. Agora, aqueles atingidos que já percebem algum benefício decorrente de um termo de ajustamento de conduta perante o Poder Judiciário, esses não podem ser prejudicados por isso, porque são partes diferentes no processo. Lá será processada a BHP Billiton PLC, que é a matriz da BHP. A matriz fica sediada lá na Inglaterra, uma empresa anglo-australiana. Então, de fato, não, nesses casos que tem um termo de ajustamento de conduta firmado, não serão prejudicados. Agora, aqueles que fazem acordo extrajudicial correm risco sim. Isso é fato, tem que deixar muito claro para o espectador. Ô Bernardo, uma dúvida muito grande de alguns empresários e comerciantes, que inclusive têm me ligado esse final de semana, querendo mais informações, é o seguinte: o processo disso é uma coisa complicada, a pessoa pode fazer um relatório dessa perda e passar para os advogados? Dê uma explicação melhor de que a empresa tem que se fazer e que nesse prazo que nós temos ainda dá tempo de entrar com essa ação. Primeiramente, Rômulo, o processo perante a corte inglesa ele é diferente do processo brasileiro, então, para o ajuizamento da ação na Inglaterra, são exigidos requisitos mínimos de informações sobre as perdas que os comerciantes e os atingidos em geral tenham tido com esse desastre. Então, como já estamos prestes a atingir a prescrição, informações básicas sobre as perdas que são necessárias para poder enviar para os advogados ingleses. O atingido deve procurar o seu advogado, o seu advogado vai fazer toda essa entrevista com os documentos necessários, informações necessárias e remeter isso para o escritório anglo-americano. Então, a princípio, como o processo inglês ele é diferente do brasileiro, são informações básicas sobre quais serão os danos. A partir daí, o escritório inglês vai fazer uma categorização daqueles que foram atingidos. Dentro dessa categorização, eles vão ajuizar a ação. O processo lá, ele passa por um juízo de admissibilidade, ou seja, a corte inglesa vai verificar, de acordo com a petição inicial do processo, se aquele processo ele é plausível, se ele é admissível ser processado perante aquela jurisdição. A partir daí, o que se prevê é que seja lá para junho, julho do ano que vem, aí sim o processo é admitido e a empresa é convocada para responder o processo. Pela experiência que nos foi repassada por esse escritório, assim que houver esse juízo de admissibilidade da ação, é muito provável que a BHP procure o escritório para negociar um acordo. E os acordos, eu não sei se você teve conhecimento, mas na semana passada, por exemplo, a Petrobras fez um acordo nos Estados Unidos, que ela estava sendo processada lá pelos investidores, e ela fez um acordo de 3,4 bilhões de reais para que o processo não continuasse. Existe um temor muito grande dessas grandes empresas multinacionais sobre a valorização dos seus ativos perante as bolsas de valores no estrangeiro.
né? E isso automaticamente traz consequências à valorização da empresa, né? Então esse é um dos motivos também né, de nós incentivarmos, né, os advogados a aderirem a esse processo, que é uma forma também de pressionar, né, para que os direitos sejam efetivamente reparados, os direitos sejam efetivamente percebidos pelas pessoas que foram atingidas. Eu agradeço muito a atenção de vocês dois, deixando claro para você, empresa, comerciante, qualquer pessoa que se sentiu prejudicado com esse desastre, que procure o seu advogado de sua cidade, pegue informações, que o prazo é somente de 30 dias. Eu gostaria de contar com vocês para outras entrevistas. Eu acredito que teremos muito assunto daqui para frente, como amanhã também farei uma entrevista com o presidente da Associação Comercial, onde falaremos também sobre o assunto, e eu agradeço a atenção de vocês. Aqui é Rômulo Passos com o Café com Prosa.